Alimento para o espírito, a hora da verdade. Vamos colocar aqui um alerta para a noiva do Cordeiro, ao qual Jesus Cristo, Filho de Deus, ele colocou, e nas entrelinhas vamos entender o que Jesus quis dizer. Começando lá em Gênesis 12, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse a Abrão: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, olha aqui, e em ti bendita todas as famílias da terra. Aí vamos lá para Lucas, capítulo 7, para entender aonde e o ponto, o alerta à noiva do Cordeiro. Lucas, capítulo 7, versículo 12. Olha aqui o Filho de Deus em ação. E quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor Jesus, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Versículo 14. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Então, por aqui nós vemos que este homem, Jesus Cristo, que é vivo, né, que ressuscitou, tocou no jovem morto e o jovem levantou. Então, esse Jesus é para ter crédito com a gente, com a noiva do Cordeiro. João capítulo 11, versículo 39. Aqui já é o caso de um defunto de 4 dias. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E aí, disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Olha aqui, creres verás a glória de Deus. Isso não é só ontem, é nos tempos atuais também, para a noiva do Cordeiro. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor,
para que creiam que tu me enviaste. Então, tinha uma multidão ali ao redor, né? Tudo testemunha ocular do feito deste grande homem chamado Jesus Cristo. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, sem cheiro de morte, totalmente transformado, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Então, é para dar crédito ou não a este homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, que fez esse milagre, que até hoje a ciência não explica, a medicina não explica, e ali tinha uma grande multidão em redor, e foi registrado. E é claro que depois vieram gente de fora para ver e entrevistar Lázaro. Mas vamos chegando aqui, ó, Mateus 24. E quando Jesus, este que ressuscitou Lázaro, ressuscitou o jovem da viúva de Naim, ele ia saindo do templo. Aí aproximaram-se dele seus discípulos, que viu tudo isso, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí os discípulos ficaram assim atônitos, não entenderam. Jesus dando uma predição lá na frente, mas eles não viram Jesus ressuscitar os Lázaro e o filho da viúva de Naim? E estando assentado aqui já no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal, olha bem, e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Aí olha aqui, ó, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus já avisou, a igreja hoje sabe que tudo isso tem que acontecer, a igreja não tem que ficar perplexa. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Aí Jesus falou: é necessário que tudo isso aconteça. Então nós estamos sabendo que isso tem que acontecer. Então não é para ficar perplexo. E pestes e terremotos em vários lugares. Nesse tempo, Jesus fala nesse tempo, século 21, muitos serão escandalizados e vão se trair uns aos outros, e uns aos outros se odiarão.
Aí Jesus falando já do presente século. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Enfatizando em Jesus falando do presente século. Aí Jesus, no versículo 32, ele diz assim, ele diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. E sabe-se que a figueira era Israel, né? Mateus capítulo 24, versículo 32. Esse homem é digno de toda aceitação do que ele fala, sim ou não? Ele é o noivo da noiva. E aí ele fala: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está pronto o verão. Naquela época, Israel ficou cativo muito tempo, sem Estado, sem nação, né? O Império Romano destruiu o templo, atacou Jerusalém. Israel aí, a figueira sem terra, sem pátria, sem nação. Aí Jesus diz assim: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Século 21. Ele está falando do século 21 e o sinal que ele dá é a figueira. Agora, não adianta tentar mudar nada porque é o Filho de Deus. Aquele que ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias, e o jovem da viúva de Naim é digno de honra e glória e de aceitar o que ele falou aqui, dessa profecia lá atrás, se cumprindo já no século 20 e 21. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. E a árvore fala de genealogia, né? Árvore seca é uma genealogia onde aquela nação não existe mais. Mas aqui a figueira, ele diz que brotaria folhas. Aí, sabendo que o verão se aproxima, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. No versículo 34, em verdade vos digo que não passarão, presta atenção agora, não é essa geração. Se fosse essa, ele estaria falando do momento. Esta, apontando para o século 20 e 21, sem que todas estas coisas aconteçam. Vai pegando aí, noiva do Cordeiro, porque o noivo está próximo. Aí ele diz tão categoricamente, com tanta firmeza, versículo 35, dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem falou isso?
Jesus Cristo, Filho de Deus, que era ontem, hoje e será eternamente. Olha a dica que o Senhor Jesus deu para a noiva do século 20 e 21. Olha. Aí é agora que vai ver as entrelinhas da profecia. Ali tinha uma nação que ela apareceu, né? Essa profecia fala do Brasil. Por quê? O homem que fez parte dessa profecia de Jesus, que foi representante do Brasil na ONU, Oswaldo Aranha. O brasileiro por trás da criação do quê? Da figueira. Para brotar a figueira. Do Estado de Israel. O diplomata foi considerado fundamental para a decisão da ONU na criação do quê? Da figueira brotar, os ramos ficarem tenros, do Estado judeu, data 1948. Então o Brasil está na promessa de quem? De Abraão. Por quê? Esse homem abençoou Israel. Porque Jacó, né? Jacó, filho de Isaac, aí vai por diante Abraão, ele, no vale de Jaboque, lutando com o anjo, e o anjo perguntou qual o seu nome, e ele teve que confessar que era Jacó e não Esaú. E ali ele confessando, serás Israel. Então, no centro de Jerusalém, para quem quiser lá ver e pesquisar, ao lado de um cemitério muçulmano, uma praça leva o nome de quem? Do homem que estava na profecia entre linhas de Jesus, quando ele falou da figueira que brotaria. O brasileiro, in memoriam, Oswaldo Aranha, nasceu em 1894 e passou para a eternidade em 1960. Ele é homenageado por israelenses porque presidiu em 1947 uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU e apoiou a participação da Palestina Britânica, evento que levou à criação do quê? Da figueira do Estado de Israel. Então você veja que esse Jesus, que é vivo, está presente, veja que ele, que ressuscitou mortos, que previu a destruição do templo, 70 depois de Cristo, aconteceu. O brasileiro é considerado fundamental para a decisão da ONU por ter feito lobby por um voto positivo. Ele foi nomeado ao Nobel da Paz. Então, brasileiro representando a nação brasileira caiu na graça de Deus quando ele disse: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Brasil amaldiçoou ou abençoou a figueira, os judeus para ter nação? Abençoou.
Então, Deus tem compromisso com o Brasil. Então, quem amaldiçoar o Brasil será amaldiçoado por Deus, porque o Brasil pertence a uma profecia do Senhor Jesus, aonde um brasileiro fez parte, veja bem, fez parte da figueira brotando, Estado de Israel. Agora, quando Jesus falou, não passará esta geração, a geração bíblica, ela vai de 70 a 79,12 anos, né? Aí entra 80, que diz a Bíblia que chega aos 80, se chegar, é canseira e enfado. 1948, então, Israel já fez 73 anos, está em pleno vigor ainda, né? Aí o Senhor falou, não passará esta geração de 70 até 80 anos sem que tudo isso aconteça. E está acontecendo. Agora, o Pai de Jesus Cristo, o Deus eterno, santo, 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 em Isaías 55:11 ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Só para recapitular, Abrão, abençoarei os que te abençoarem. Aí, versículo 12, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e outeiros clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palma. Então, está aí o Brasil, Deus vai cumprir essa palavra, e o Brasil realmente será a nação que pregará o evangelho para o mundo e alimentará o mundo. Então, está fazendo de tudo para tornar o Brasil uma Venezuela. Estou perdendo tempo, porque Deus não torna a palavra dele vazia. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus, o Pai de Jesus Cristo, nosso Pai, por adoção, é claro, do sangue de Jesus, diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Abrão, abençoarei os que te abençoarem. Brasil, 1948. Olha só, hein? Benção tal que surgiu o Estado de Israel. É grande, hein? Fez parte da profecia de Jesus Cristo. Versículo 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Então estou dentro da santa palavra de Deus e ninguém revoga o que Deus falou, e o Brasil participando da figueira brotar. Não pode ser revogado isso. Então Deus tem compromisso com esta nação e vai usar esta nação para evangelizar o mundo, né? E amaldiçoar aqueles que querem destruir o Brasil. Então, Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também
a vinda do Filho do Homem. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. 70 até 79,12. Aí começa 80. Como há um atraso aí no calendário de 5 anos, então poderá sim passar um pouco. Ou, a qualquer momento, o Senhor Jesus vem. Mas Deus é tão misericordioso que está protelando para que o Brasil evangelize o mundo e muitas almas voltem, filhos pródigos voltem, porque o preço que foi comprado às almas não foi nem com ouro e nem com prata. O preço foi grande, o sangue de Jesus para perder uma alma, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É claro, Jesus vem, depois tem a grande tribulação, aí começa o milênio, né? Mateus 10, versículo 28. E não temas, ó noiva do Cordeiro, os que matam o corpo e não podem matar a alma, o espírito. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então não é para temer nada sobre tudo que ocorre contra a igreja, a noiva do Cordeiro. Por quê? Tudo Jesus já tinha falado que ia acontecer e aconteceu. Então, ele já nos preparou para enfrentar tudo isso, glorificando o nome dele, aguardando o momento em que o soar da última trombeta, o arrebatamento. Deus abençoe a noiva do Cordeiro, vigiai e orai, porque não sabe a que momento virá o esposo. Deus abençoe, servo de Deus Rodrigues vos diz boa noite.